Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem bonzinho? Eu espero que sim. Eu tô boa, tô bem boinha. E eu vou dizer um negócio pra vocês que assim, este episódio de hoje, já vou logo adiantando que tem novidades, tem muita coisa pra falar. A semelhança do último, esse episódio provavelmente vai ficar grande. Então, eu nunca mais falei isso, né? Então, você senta aí, se acomoda bonitinho e tal, não sei o quê. E vamos organizar a casa pra ficar bonitinho, tá? Eu falei que eu ia voltar aqui pra contar pra vocês o porquê que eu sumi, o que foi que aconteceu, o que se passou na minha vida durante esse tempo todo, que foi assim caótico. Eu falei que estou passando por um momento turbulento. Realmente, o momento turbulento tá passando por cima de mim. Mas eu sigo aqui. Tamo indo. E por que eu falei pra gente organizar a casa? Vamos organizar. Porque, vamos começar do começo. Se você é ouvinte assíduo do podcast desde os tempos mais primórdios, fica aí porque vai entrar gente nova. E se você é novo, tá entrando aqui porque você veio de outro lugar, saiba que já tem gente aqui, entendeu? Já tinha gente aqui, mas aqui tem lugar pra todo mundo, eu sempre falo, tem lugar pra todo mundo é bem-vindo, todo mundo vai ficar bem amparado aqui. O que aconteceu é que, vou dar o contexto pra vocês, eu estou passando por um momento de transição muito grande na minha vida. Ainda estou passando, né? Não passei totalmente. E o que eu falei no último episódio, que eu tenho a tendência de me isolar, não sei o que, parei com isso. Tô botando a cara mesmo pra fazer o que tem que fazer. E a verdade é que, neste momento todo de transição, isso também apanha a minha área profissional. E aí eu já tenho pensado nisso há muito tempo. Tô enrolando, na verdade, pra fazer isso há muito tempo. Que é unir o útil ao agradável. Eu acho que muitas coisas que eu falo aqui no podcast, muitos assuntos que eu trato aqui, tem muito a ver, eu conjugo muito com o que eu trabalho no marketing. Eu trabalho com marketing e posicionamento. Muitos assuntos que são abordados profissionalmente falando na parte do marketing, também a gente pode trazer muito para a nossa vida. Porque, na verdade, se a gente for falar bem falado assim, bem trocado em miúdos, é tudo a mesma coisa. Tem alguém fazendo barulho lá fora. O que aconteceu? Há uns tempos atrás, pra quem já sabe ou quem não sabe, eu passei por uma transição e estou passando ainda por essa transição muito grande na minha vida a nível profissional. Eu resolvi me dedicar e me dedicar era outra palavra que eu esqueci. E já começou logo no início esquecendo as coisas que eu lembrava lá. Eu resolvi me empenhar nessa área e dar uma atenção maior. Não que eu não desse, mas eu senti que eu precisava realmente fazer outra coisa. Eu estava muito inquieta no lugar onde eu estava. E foi daí que começou isso tudo lá em 2022. Que coincidentemente foi quando eu comecei esse podcast. Foi praticamente ao mesmo tempo que eu saí do meu antigo trabalho para me dedicar a essa nova fase da minha vida. E quando isso começou, eu tava ali muito certa, muito cheia de planos, e vai acontecer, e vai isso, e vai aquilo. E eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça que no final, entre aspas, que não acabou, não aconteceu exatamente da forma que eu gostaria. E isso me abalou muito. Já tem quase 3 anos, né? Que isso tudo aconteceu. E muitas coisas aconteceram, mas aos olhos do mundo, como quem diz, aos meus olhos, pouco ou nada aconteceu, porque parece que eu não fiz nada. Parece que eu não saí do lugar. E isso impactou muito a minha forma de me mostrar, impactou a minha criatividade, impactou a minha disponibilidade de fazer coisas, e eu fui indo cada vez mais abaixo.
continuei fazendo terapia, mas de fato esse período foi muito turbulento na minha vida e eu continuei, eu fiquei constantemente num lugar que eu não estava sabendo lidar. Por quê? Quando fiz todo o meu planejamento, que eu sonhei, que eu fiz as minhas coisas e que eu fui batendo as minhas metas, muitas das metas que eu fiz, eu não bati. E em uma dessas metas, eu coloquei um espaço para recalcular as coisas, para mudar de perspectiva, para fazer de uma forma diferente. Eu engessei muita coisa e aquilo ali, como não foi exatamente da forma que eu planejei, aquilo me desestruturou muito. Diante disso tudo, eu não estava sabendo me reorganizar, me mostrar e estar no mundo. Eu não estava sabendo estar no mundo de uma forma diferente de como eu sabia estar. Não sei se fez sentido para vocês. Eu tinha colocado um molde, saí de um ponto A para um ponto B, e para mim, na minha ingênua sabedoria, eu tinha que ir de um ponto A para um ponto B numa linha reta, por exemplo. E muitas vezes a vida nos coloca em curvas. Ela nos apresenta outras possibilidades. É assim, olha, você pode ir para outros pontos, sem ser o ponto B. E nem sempre é uma armadilha. Às vezes, realmente, pode ser que o ponto B não seja tão interessante pra gente. Pode ser que o ponto C seja mais interessante para você. É aí que eu falo da importância da gente deixar um espaço de flexibilidade, de leveza nas coisas que a gente tem que fazer. Em como a gente pode reorganizar e recalcular as coisas. E não tem nada de errado com isso. Eu estava sendo constantemente confrontada com essa opção, de mudar a minha perspectiva, de mudar a minha rota, de recalcular as coisas, e eu não estava aceitando isso. Foi por isso que custou muito. Eu estava constantemente sendo exposta a esse tipo de situação. Hoje, né? Com a minha visão hoje, eu consigo enxergar quantas situações eu me desesperei, sendo que, na verdade, eu só podia ter encarado com um pouquinho mais de leveza e pensar assim, cara, qual é o problema de eu fazer diferente? De eu pensar um pouco diferente? De eu levar um tempo um pouco maior para fazer isso. Porque na minha cabeça, eu tinha que estar já 100% em X tempo. E não necessariamente. É importante, sim, a gente ter objetivos e metas, né? Palpáveis, com quantidade, com tempo. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas a gente tem que também saber adaptar aquilo ali. Mudar, falar, olha, se até aqui eu não fui assim, o que a gente pode fazer de diferente pra gente chegar aqui? E ver se ali realmente é onde você quer chegar. Tipo, será que realmente você quer chegar ali? Se você puder chegar em outro lugar, e se você quiser chegar em outro lugar? É recalcular e reavaliar tudo. A gente tem que estar constantemente avaliando as coisas. E parece que é uma coisa má a gente mudar de perspectiva e mudar de forma de se mostrar e de falar e disso, daquilo. Mas faz parte da mudança. A vida é uma constante mudança, a vida é uma constante evolução. A gente está sempre se desenvolvendo. Eu já falei isso várias vezes aqui, você nunca acorda do mesmo jeito que você foi dormir ontem. E isso é o bom da vida. Imagina se a gente fosse dormir e acordasse todo dia exatamente igual. Você não seria um ser humano diferente. Você não ia melhorar, você não ia evoluir. Pensando sempre no melhor, né, gente? Pra gente ser um pouquinho melhor a cada dia. Não é... você é volátil ou você não tem personalidade. Não é essa a questão de ter ou não personalidade. É uma mudança, é uma adaptabilidade. A gente tem que se adaptar. Se adaptar às mudanças que a vida às vezes nos impõe, que realmente às vezes a vida impõe umas mudanças. Da idade, da maturidade, do desenvolvimento.
de muitas outras coisas. Olha quantas mudanças a gente não foi obrigado a fazer na nossa vida por causa da pandemia. A gente teve que se adaptar. E todas as pessoas que dificultaram, que não se adaptaram, que não se permitiram se adaptar e evoluir e acompanhar mesmo as mudanças que tiveram que acontecer naquele momento da pandemia, as pessoas que mais resistiram foram as que tiveram mais dificuldade para passar por aquilo ali. Eu lembro que eu não sofri assim tanto porque eu me permiti ser adaptável, sabe? Eu me permiti me adaptar àquela realidade que estava ali. Não era lindo, não era maravilhoso, foi difícil para todo mundo, mas eu permiti me adaptar ao que estava acontecendo. E graças a Deus passou da melhor forma possível para mim. Mas, fatalmente, em outro momento da minha vida, eu não consegui ser tão adaptável assim. E aí eu me cobrei muito. Pra vocês verem que eu sou um ser humano normal, assim como todos. E até nisso, eu me cobrei. Aí foi o que aconteceu, que eu comecei a me colocar num lugar assim, tipo... Cara... Quem sou eu, né? Eu cheia de insegurança, cheia de defeitos, cheia de medos de errar, de ser julgada, e aquela mania de perfeição, e aquela coisa... Nanana. E isso tudo impede a gente de andar, de fazer, de agir, de progredir, de se mostrar e de viver e ser protagonista da nossa vida. Na grande maioria das vezes, a gente acaba se deixando levar e vira um coadjuvante na nossa própria vida. Você não tem um papel ativo na sua vida nem na vida de ninguém. Você vai passando pela vida, entendeu? Eu tô lendo um livro que é muito impactante e fala muito sobre isso, sobre a gente viver de fato a nossa vida, sabe? Que é muito fácil a gente não viver. A gente só existir, sabe? Acorda e dorme, acorda e dorme. A gente tem que ter um papel ativo. De olhar para as circunstâncias, olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, e se permitir adaptar. E quando eu digo se permitir adaptar, é fazer as mudanças necessárias. É você, ativamente, fazer as mudanças que forem precisas na sua vida. Que elas vão existir. Cara, a minha circunstância nesse momento é essa. Como é que eu posso me adaptar para isso aqui ser da melhor forma possível e para eu chegar onde eu quero, para eu ser quem eu quero? Porque a gente tem um modelo de pessoa ideal. E pode ser que amanhã você pense que o modelo de pessoa ideal para você não é aquele. E aí você, de novo, recalcula a sua rota e fala, tá, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer que está ao meu alcance agora para ser essa pessoa que eu quero? E isso é um exercício constante que a gente tem que fazer. E aí, nessa história toda, né, que surgiu essa mudança que eu decidi fazer. Eu sempre achei e sempre falei aqui várias vezes no podcast que muitos dos temas que eu trato aqui tem muito a ver, eu busco muitas coisas da minha formação, né? Tanto da parte que eu tive na formação na faculdade quando eu fiz a nutrição e quanto a formação que eu fiz agora na parte do marketing e comunicação. Eu vou buscar muitas coisas lá, de fato. E eu falei, cara, por que não juntar as coisas? E tô empurrando isso com a barriga há um tempão. E agora, neste momento, eu bati o martelo e falei, não tem por que eu separar uma coisa da outra. Eu acho que as coisas se conjugam. Eu acho que todos temos a ganhar. Tanto quem já estava aqui, quanto quem vai chegar e quem está chegando agora. A minha parte mais profissional, acho que todos temos a ganhar. Porque no final, no fundo, tudo faz parte de uma coisa só. Nós somos um ser só, um ser único. A gente tem várias áreas da nossa vida que a gente tem que dar atenção e às vezes é adaptar as coisas. Aí vou dar até um exemplo para vocês. A gente tem um conteúdo e a gente adapta a comunicação de acordo com o tipo de rede social que você está falando, de acordo com o tipo de cliente que você está lidando. Eu, por exemplo, se eu for falar de um tema da nutrição, se eu estiver falando com profissionais da área, eu vou usar um tipo de linguagem mais científica, mais específica, mais profissional, enquanto se eu estiver lidando com um paciente, eu vou ter que falar de uma forma mais simples, com um vocabulário mais simples, mais adaptado à realidade daquela pessoa para que ela consiga me compreender. E aqui é a mesma coisa. É a gente pegar um tema e adaptar ele e relacionar ele com as diferentes áreas da nossa vida.
tem muitas situações que se aplicam tanto para o marketing quanto para a nossa vida pessoal, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua casa. Você vai ver. Fica aí, eu juro pra você que vai valer a pena, vai ser muito bacana. Eu acho que a gente tem muito a ganhar. A gente, que eu digo, porque eu também ganho. Quando eu faço isso aqui, eu ganho muito. Não tô dizendo financeiramente falando. Parei de colocar o meu medo, as minhas desculpas, o meu próprio julgamento na frente de qualquer coisa e deixar toda a minha insegurança falar alto. Eu agora calei a boca dela e resolvi me jogar, sabe? Me expor a essa nova jornada, a essa nova experiência e resolvi mudar tudo. Foi assim que eu falei, não, cara, eu preciso me adaptar a isso. A minha rotina, né? A minha realidade tá me mostrando que eu preciso me adaptar de uma forma diferente. Eu preciso me mostrar e estar de uma forma diferente para estar no lugar que eu quero estar. Não dá para eu continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Eu tenho que mudar. Eu tenho que me permitir adaptar. Porque eu não estava satisfeita com nada do que estava fazendo, com nada do que eu estava vendo. O meu perfil do Instagram não estava gostando, não estava nada bom. Só que eu falei, mas eu já fiz, eu já comecei isso e aquilo, eu tenho aquela coisa, eu tenho que chegar até ali. E nisso tudo, o tempo foi passando, eu não fui fazendo nada, eu fui me afastando daqui do podcast, eu me afastei do meu perfil do Instagram. E tudo vira desculpa. Porque eu tava no Brasil, porque eu tava numa casa que tinha gente do lado e eu tinha vergonha de gravar porque tinha gente no quarto do lado. Cara, eu posto um podcast que pode, sei lá, milhões de pessoas podem me ouvir. Eu tava com vergonha dos meus tios que estavam no quarto do lado me escutarem. E porque tinha obra no vizinho do lado. Realmente, a obra era um barulho muito chato. Mas eu podia ter comprado um microfone, eu podia ter dado um jeito. Eu podia ter dado um jeito, mas eu fui ficando tão engessada naquilo ali que qualquer coisa era suficiente para eu não gravar, para eu não fazer, para eu não mudar. Assim, quando a gente vai se engessando, a tendência é cada vez ficar pior. Você vai se engessando, você vai falando assim, não posso. E aí você chega num momento que você vê que o tempo passou e que você não fez nada. Você não progrediu de uma forma nem de outra, entendeu? Não foi da forma que você desejou, que você desenhou pra você. E você também não se adaptou pra fazer de outra forma. Você não fez nada, entre aspas. A gente tem um ou outro progresso ali, faz uma outra coisa. Se você tiver, pelo menos pensando, que é como eu estava, eu pelo menos pensando e tentando encontrar um lugar, eu tava. Eu brinco que eu tava no labirinto, procurando o caminho. Alguma hora eu ia ter que sair dali. Eu sempre falei, alguma hora eu vou ter que sair daqui. Eu bati com a cabeça na parede várias vezes. Literalmente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Rua sem saída ali no labirinto por várias vezes. Mas eu falei, cara, em algum momento eu vou ter que sair daqui. Pelo menos as ruas sem saídas que eu tomei servem pra saber que aquele caminho ali não tem saída. Volta e refaz. Uma hora você vai percorrer todos os caminhos que não tinham saída e você vai chegar no caminho que tem saída. Na minha ingênua cobrança de mim mesma, quando eu olhava para aquele cenário que eu falava assim, cara, eu ainda estou nesta merda deste labirinto, aquilo ali me deixava irritadíssima. E eu me cobrava mais ainda, porque, como é que eu ainda estou aqui? Como é que eu não saí daqui? Eu tava com a ideia de sair daqui e o céu é o limite. Cara, uma hora você vai sair. Você não pode sentar no meio do labirinto, ficar chorando, eu não saí daqui. Não. Você pode errar. Você pode recalcular. Você pode fazer e refazer quantas vezes forem necessário. Agora, desistir não é uma opção. Que foi o que eu pensei. Já pensei, obviamente. Muito. Alguma parte minha, graças a Deus, sempre falou assim, cara, não, tem uma saída. Isso aqui tem... Ninguém fez um labirinto que não tem saída. Ele pode ser muito difícil. Ele pode ser muito desafiante. A gente pode estar cansado. A gente pode ficar frustrada. Mas o labirinto tem saída, né? É possível. Eu sempre falava, não é possível. Eu não me dei por vencida. Eu posso ter cometido vários erros. Eu posso ter feito várias coisas que hoje, olhando pra trás, eu poderia ter feito diferente.
Mas uma coisa eu tenho que levantar as mãos pra mim e falar, eu não me dei por vencida. Eu não parei, desisti, falei, ai, chega. Que o tempo vai passar de qualquer maneira. Você vai dormir e acordar de qualquer maneira. Vai passar 5, 10, 15, 20 anos de qualquer maneira. Como é que você quer passar esse tempo? Você quer passar deitado olhando pro céu e falar, ai meu Deus, eu nunca mais vou sair desse labirinto? Ou você vai tentar todas as saídas possíveis? Uma delas vai ser a saída. E depois tem outro labirinto, e depois tem outro labirinto, depois tem outro, tem outro. Olha, isso aqui me veio agora. Eu nem tinha pensado nessa analogia quando eu pensei em gravar aqui. Eu nem tinha pensado nisso. E eu lembro bem de uma situação que aconteceu assim, enquanto eu tava no Brasil. Eu fui tendo vários insights de muitas coisas que aconteceram e eu falei assim, cara, eu tenho certeza de que nada mais vai ser como era antes. E até mesmo isso começou a me impedir de fazer as coisas, porque a gente quer ficar no que tá mais cômodo, a gente quer ficar onde a gente conhece, mesmo que onde a gente conhece e o cômodo não seja tão cômodo, né? Mas mesmo assim eu ainda ficava, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E aos poucos, porque foi aos poucos, já voltei do Brasil, já tem um pouquinho mais de 6 meses. Foi bem aos poucos mesmo, passinho de formiga manca. Formiga manca, o pessoal de Portugal é coxa que fala? Formiga coxa. E fez muito sentido pra mim. Assim, eu não contei pra vocês exatamente tudo o que aconteceu. A gente, mais pra frente, vai falando aos poucos. Eu vou contar mais histórias do que aconteceu nesse período. Mas, de fato, eu não tô dando desculpa nenhuma, mas assim, eu realmente não me senti capaz. Eu não me senti capaz de fazer as coisas e nem me senti capaz num sentido de, eu falei assim, cara, eu não tô à altura de que as pessoas confiem em mim. Por quê? Eu não estava confiando em mim naquele momento. Eu não estava segura de mim. E eu sabia que eu não podia buscar uma segurança dos outros. Que muitas vezes a gente faz isso, a gente busca quando a gente não tem segurança em nós, a gente é meio que involuntário a gente buscar uma confiança dos outros, que os outros confiem em nós. Mas quando você já tá num nível assim diferente de autoconhecimento, daquela coisa toda, se você for humilde, você consegue perceber quando você não tem muita confiança em você, e você também consegue falar assim, tá, a minha confiança tá abalada, mas eu também não posso pedir ou exigir que as pessoas tenham confiança em mim. Só que esse lugar, ele é um pouquinho perigoso num lugar que você fica assim, eu não posso exigir que as pessoas tenham confiança por mim, né, vamos dizer assim, e isso é muito bacana, né, porque por mais que os outros tenham confiança em você, nunca vai suprir a sua própria confiança. Mas você também tem que tomar muito cuidado para não escorregar e ir pro lugar que é de se achar insuficiente. Que foi o que eu tava nesse lugar, que é aquela famosa síndrome do impostor. A gente vai falar isso mais pra frente. É assim, como é que as pessoas vão ter segurança em mim? De se duvidar, entendeu? E isso é o pior lugar que você pode se colocar. Se você estiver aí, calma, tem jeito pra tudo, a gente vai conversar e você vai sair dessa, tenho certeza, porque eu estive aí e eu saí dessa. Não digo que tô 100%, porque essa confiança, essa segurança, isso é uma construção. O labirinto, às vezes, ele pode parecer que é infinito, que ele tá nos derrotando, que ele tá nos destruindo, que a gente tá vencido. Pode parecer, porque eu muitas vezes realmente achei que eu estava vencida. Mas cada dia que eu acordava, cada minuto que eu me via, que eu, assim, pensando em como que eu vou sair daqui, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. E aos pouquinhos. Um dia você pensa, olha, eu posso fazer diferente. Um dia você pensa, tá, mas eu posso fazer diferente em que sentido? Às vezes a gente vai dar passos de formiga mesmo, gente. E parece que não sai do lugar, e parece que não é visto. Realmente parece. Mas é um exercício diário que a gente tem que fazer por nós também, é dar crédito e olhar nos mínimos detalhes. Eu falei no outro dia que eu vou fazer 35 anos e minha vida não mudou muito em relação aos meus 30. E a gente tem essa capacidade de nos colocar em ação.
da mesma forma que a gente tem essa capacidade de nos colocar num lugar de inércia na vida, a gente também tem a capacidade de nos colocar em ação. Mas aí a gente tem que querer e a gente tem que continuar. E eu digo pra você hoje que é começar pequeno. É começar no lugar de olhar e ver e enxergar que você não tá parado. Enxergar os passinhos de formiga. Porque os passos grandes, as coisas grandiosas, as mudanças mais significativas, isso é fácil. Você vê, todo mundo vê. Mas os passinhos de formiga, aquelas coisinhas mais pequenas que a gente faz, o corriqueiro do dia a dia, o que você está pensando, como sair dessa, como fazer diferente, em como mudar, em como começar ou como recomeçar, não sei. Isso, na maioria das vezes, é só você que vê, é só você que sabe, é só você que sente. A gente tem que parar para sentir mais as coisas que a gente está sentindo, né? Que a gente está passando. Isso já é um lugar, isso já é um começo. Nesses anos, passando por essa transição, eu fiz o meu curso, eu saí do curso e tinha lá todos os planos, tudo bonitinho, tudo arredondado na minha cabeça, e no final não aconteceu nada como deveria acontecer. Eu fui pro Brasil, tive que passar muitos meses fora, totalmente fora da minha rotina, fora da minha casa, das coisas do meu jeito, né? Assim, eu tava na minha casa, na minha família, mas eu não tava na minha casa com o meu cachorro, enfim, eu não tava na minha rotina, né? Na minha vida de sempre. Eu tive que me readaptar e me enxergar naquele lugar. Eu tive muita dificuldade de me enxergar ali, mas naquele momento, eu hoje consigo perceber que aquilo ali realmente foi muito importante para eu conseguir perceber que a gente tem que estar muito conectado com a nossa essência, com o nosso autoconhecimento, com a nossa verdade, para que a gente consiga se enxergar independente da circunstância onde a gente está. E naquele momento eu vi que eu estava perdida de mim e de tudo que eu acredito, das coisas que eu busco, né? Eu tava... Não que eu estivesse fazendo coisas erradas, não, mas assim, eu me perdi de mim, sabe? Eu tava aleatória, tava meio que vivendo por viver, vamos dizer assim. E a vida me forçou a olhar pra mim, olhar para as situações e me deu um sacudidão e falou assim, cara, você tem que estar em você. E foi dali que eu comecei de novo a olhar pra mim, a olhar para as coisas. Eu fui forçada realmente a olhar para as coisas e é igual o armário, você tem que olhar pro seu armário para arrumar, você tem que olhar peça por peça de roupa, o que você quer, o que você não quer, o que serve, o que não serve, o que você vai fazer. E se você vai pegar uma roupa pra... como é que fala? Aquele negócio lá que o pessoal faz de reformar a roupa, você tem que pegar e reformar ela. Não adianta você falar, eu vou reformar essa calça aqui, porque ela vai ficar mais estilosa, e guardar ela no armário. Você tem que pegar e realmente fazer. Mesmo que você não consiga fazer agora, estipula um dia, olha, hoje eu não consigo, mas na semana que vem eu vou reservar um horário para fazer isso. E eu sei que foi uma fase muito turbulenta na minha vida, mesmo. Mas foi muito importante, porque a partir dali eu comecei a dar os pequenos passos, eu comecei a fazer pequenas coisas, eu fiz muitas coisas que eu já estava deixando passar durante muito tempo. Eu renovei a minha carta de motorista, quando cheguei aqui em Portugal, eu fiz umas aulas de condução para voltar a conduzir o carro, ter confiança, né, para conduzir um carro. Fui fazendo as coisas aos poucos, eu fui fazendo coisas que eu precisava fazer e que eu só estava deixando. Porque é fácil a gente acumular os afazeres, é fácil a gente acumular as coisas e se deixar absorver pelas circunstâncias que estão acontecendo. Nem sempre as circunstâncias que estão ao seu redor vão ser as mais favoráveis possíveis. Muitas vezes a gente vai ter que fazer muitas coisas em situações que não são bacanas, passando por problemas, com tristeza, ou com desânimo, ou com cansaço. A gente vai ter que passar por esses momentos, mas se a gente está centrado, se a gente tem aquela segurança em nós, se a gente sabe quem a gente é, se a gente tem o nosso referencial como pessoa, sabendo que você pode sim mudar e que você pode pensar diferente, que você pode evoluir, que você pode fazer de outras formas, isso torna as coisas mais fáceis. Isso faz a gente se adaptar mais fácil
as circunstâncias da vida, o que tá indo mais devagar, o que tá indo mais rápido do que a gente imaginava. Que a vida é assim, às vezes as coisas vão mais devagar, mas também vão mais rápido. Às vezes você imagina que você vai chegar em X tempo, você chega muito mais rápido. A gente tem que estar ali e ter jogo de cintura. Foi difícil, foi muito difícil. Ainda tá sendo, ainda tô lidando com muita coisa desse período, mas foi muito bom para eu conseguir enxergar coisas que eu não enxergava, tanto a mim quanto o ambiente que eu estou, coisas que eu quero e coisas que eu não quero, né? O que eu quero manter, o que eu não quero manter, como que eu vou fazer isso, como que eu vou estruturar, e foi daí que surgiu a ideia de unir as coisas, trazer o podcast também para dentro da minha parte profissional, sem perder a minha essência, sem mudar o formato. Isso aqui vai continuar igual, o podcast vai continuar exatamente igual como era antes. Só vou trazer temas diferentes pra gente debater. E vai ter gente que vai vir de tudo quanto é lugar agora. Vai ter gente que vem só do podcast e vai ter gente que vem da parte do meu perfil profissional, que tem outros tipos de interesse. E o que também não impede que você que vem de lá também consiga adaptar isso para sua vida, porque de repente é um problema que você tem, uma questão que você tem nos seus relacionamentos, e que isso acaba te colocando num lugar que também te impede e te dificulta você progredir profissionalmente. E às vezes é do outro lado, que foi também muito do que aconteceu comigo. Eu, por conta dessa minha parte profissional não tá 100% resolvida, não tá 100% do jeito que eu queria, isso acabou impactando muito na minha vida nas outras áreas, na parte das amizades, na parte de relacionamento. Não queria me dedicar a nada, eu só estava preocupada com a minha parte profissional e esqueci do resto. E a gente tem que lembrar que a gente é um ser humano completo, a gente tem todas as áreas. E não, você não é uma coisa só, você não é só o seu relacionamento, você não é só o seu trabalho. Embora eu tenha falado lá no outro episódio que as pessoas olham pra gente de acordo com o referencial delas, né? Isso não quer dizer que você seja uma coisa ou outra. Você é você sabe quem você é. E você tem que ter noção de que quem você é sem falar o que você trabalha. Quando você se define pelo que você trabalha, se o seu trabalho vai mal, você vai mal. E a gente tem que buscar esse lugar de nos reconhecer, nos firmar enquanto pessoa, enquanto essência, para a partir daí a gente poder extrapolar para as outras áreas da nossa vida. Que você é o centro da coisa, entendeu? E a partir daí você se mostra nos relacionamentos, você se mostra nas amizades, você se mostra na família, você se mostra no trabalho, saúde, entendeu? É tudo uma coisa que está conectado a você. Se você não está conectado a você, todos os outros raminhos já foi embora. Fica tudo enfraquecido. Você vai segurando os pratinhos ali, só Jesus na causa. Mas fica enfraquecido. Mas eu tô aqui hoje para te dizer o quê? Nem tudo está perdido. A gente sempre pode recomeçar, a gente sempre pode fazer diferente, a gente sempre pode olhar de uma outra forma, escolher uma nova cor, se eu posso assim dizer. E o podcast mesmo já passou por várias mudanças. Desde que eu comecei, eu já mudei algumas vezes o logotipo, já mudei as cores. Não vou dizer que eu nunca mais vou mudar, pode ser que em algum momento mude. Eu vou trazer mais gente pra cá. Nunca é tarde pra gente mudar, pra gente fazer diferente, pra gente se reinventar, se adaptar e permitir fluir com a vida. Acho que essa é a palavra, assim, fluir com a vida, porque a vida é fluida. E se a gente não flui com ela, as coisas ficam muito mais difíceis, dói mais, é mais complicado, é mais desafiador passar por essas provações da vida, se eu posso dizer assim. E aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, vão nascendo, vão renascendo. E eu espero que você continue comigo nessa jornada. Você que está chegando agora, vamos junto também, fica aí.
E é isso. Muito obrigada pra você que ficou até o final. Manda pra alguém se você acha que a pessoa tá precisando ouvir essas palavras, essas gotas de sabedoria. Grande beijo, forte abraço. A gente se vê A gente se vê não. até o próximo episódio. Tchau!